E hoje eu quero convidar você a uma aventura. Eu quero caminhar junto de uma mulher. Quero caminhar com você nessa noite, nesses minutos que eu tenho com uma mulher. Mas não uma mulher qualquer. Ela não tem nome, pelo menos na Bíblia não está escrito o nome dela. Não se tem a idade dela, não se tem pouca informação sobre a geografia de onde ela vinha, mas ela é portadora de uma das orações mais poderosas em toda a Sagrada Escritura. Oração essa que nós vamos ver que ela não verbalizou. Foi uma oração interna em seu coração. Quando ela ouviu falar de Jesus, e ela disse: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Uma mulher de fé. O tema da pregação hoje, se você gosta de anotar, depois eu vou providenciar para os irmãos, como a gente sempre tem feito, o resumo do esboço do texto, é a fé que toca. É isso mesmo, a fé que toca. Mas esse toca, coloca entre aspas, tá? Porque nós vamos perceber que hoje não é um toque mais literal, mas um toque pela fé, um toque espiritual em Jesus. A fé que toca. Marcos, capítulo 5, versículos 25 e 34. Pegue a sua Bíblia, Marcos, capítulo 5, versículo 35 e 34. Se você achou, deixe marcado o texto, deixe a Bíblia aberta, para que durante a exposição do texto nós possamos aqui extrair aquilo que Deus tem para nós. Vou colocar o meu cronômetro aqui, senão eu passo de 2 horas e os irmãos vão me mandar embora. Marcos, capítulo 5, versículos 25 ao 34. Vamos fazer a leitura em reverência ao Senhor, assentados mesmos. A palavra diz assim, irmãos, vamos ler o 24, porque eu gosto do 24 também. Jesus foi com ele. Depois eu explico para você essa expressão. Uma grande multidão o seguia Jesus, e o comprimia. 25. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, talvez fluxo, a sua tradução diga. Verso 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Ou quem tocou em mim, a depender da sua tradução. Responderam os seus discípulos: mestre, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, ou seja, o milagre que ela tinha experimentado, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra hoje. Meus irmãos, as pessoas buscam meios para tocar em Jesus. No tempo de Jesus, antes de Jesus e hoje também, irmãos. Eu disse a alguns amigos que nada se cria, tudo se copia. São apenas repetições do passado em que nós vamos modificando, dando alguns traços diferentes, não é? As pessoas querem tocar em Jesus. Se você ligar a sua televisão, você vai perceber isso. E existe uma promessa, que se você fizer tal coisa, você tocará em Jesus.
Alguns tentam tocar em Jesus por meio dos seus bens materiais. Casa, carro, não é? Então elas tentam fazer uma ponte ali, um meio de campo, entre elas e Jesus para poder tocá-lo. Outros tentam tocar em Jesus por meio dos seus recursos financeiros. Não é muito difícil achar irmãos na igreja que tentam tocar em Jesus, pensando que por dizimarem alto, por terem uma boa conta bancária, não é que isso seja ruim em si, tá, irmãos? Só estou colocando aqui pontos de partida para nós entendermos a ideia do tocar em Jesus. Alguns, pela mão de obra, pensam que por fazerem tantas coisas, tocarão em Jesus, chegarão mais perto do Senhor. Irmãos, nós estamos rodeados, de fato, de propostas que chegam até nós, nos prometendo, faça isso e você tocará em Jesus. O doutor Augusto Nicodemos Lopes diz a seguinte frase: só existem 2 religiões no mundo. Nós estudamos as religiões, temos milhões, né? Ele diz, não, resume isso. Só existem 2 religiões no mundo. As religiões das obras e a religião da graça. Só isso. Você não vai achar em nenhuma outra fé, religião, vou usar a expressão para se referir à nossa fé, que as pessoas podem se achegar a Deus por meio da fé somente. Não existe. Nenhuma. Budismo, hinduísmo, islamismo, religiões aonde você for. Sempre é necessário que o adorador faça algo para que a divindade receba ele em sua presença. Qualquer religião, me traga uma religião que não seja assim fora o cristianismo. O cristianismo é a única religião que é pela graça e pela graça somente. É a única religião que diz, é somente pela fé que você pode tocar em Jesus. Não há outro meio, não há outras formas de tocar em Jesus, a não ser pela fé nele. E esse exemplo, essa cena, vai nos ajudar a entender isso. Que é necessário fé para tocar em Jesus, e tão somente fé. Quero que você olhe para o texto comigo, e antes de nós adentrarmos ao texto mesmo, eu quero, como dizem os nossos esportistas, colocar você no jogo, né? É a pré-eleção, antes de subir para o campo ou a quadra. Informações muito importantes para você entender aonde eu quero chegar. Com a sua Bíblia aberta, se você for no capítulo 4 e olhar os versículos 35 ao 41, você vai ter uma cena. Veja, olhe bem para mim. Nós vamos construir agora uma cena. Na verdade, 4 cenas. Ok? A 4ª cena é a que nós vamos entrar hoje. Mas para entender a 4ª cena, é necessário que você tenha em mente as outras 3 cenas. Tudo bem? Fica comigo? Então, cena número 1. Para entender a cena número 4, que é a nossa. Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41, tem uma narrativa aqui. E você vai ler com mais calma durante a semana. O que diz a cena número 1 para nós? Jesus é o Todo-Poderoso que tem autoridade sobre a natureza. Do que você está falando, pastor? Daquele episódio dos ventos tempestuosos, lembram? Os discípulos estão no barco, Jesus está dormindo, e então os discípulos pensam, vamos morrer, não é? Porque os fortes mares nos assolam. Jesus está dormindo, descansando na providência do seu Pai. Eles o acordam e dizem, Senhor, não te importa que morramos? E Jesus diz, homem de pequena fé. Se levanta, segundo o texto, vai até a proa do barco, aponta e diz para os mares e para os ventos, aquieta-te e acalma. E o texto diz que no mesmo instante houve completa bonança, completa paz. É como se os mares e os ventos tivessem ouvidos e ouvissem a voz do Todo-Poderoso Criador. E quando os ventos e os mares ouvem a voz do Criador, eles se calam, se prostram diante dele. Esta é a ação número 1. Jesus, aquele que é todo-poderoso e tem autoridade sobre a natureza, que ele mesmo criou. Cena número 2, Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 20. Qual que é o tema dessa cena? Jesus é o Todo-Poderoso que tem autoridade sobre os demônios. Qual que é a cena aqui que está em mente para nós? O Gadareno. Jesus,
o gadareno e os porcos. A Bíblia diz que havia um homem causando muito alvoroço e muito tumulto que ninguém conseguiu conter, preso às correntes, mas que se soltava deliberadamente com muita força. Esse homem estava possesso por uma legião. Se você estudar um pouquinho mais sobre história romana, sabe que legião é uma palavra que era designada a parte do Império Romano militar. Então uma legião tinha no mínimo 2.000 soldados. Aquela legião, 2.000 soldados no mínimo, estava dentro daquele homem. Por isso, legião. Jesus os manda para 2.000 porcos e os expulsam. Mas tem uma frase muito interessante. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que os próprios demônios dizem o seguinte: preste atenção, filho de Davi, o que tens eu contigo antes do tempo? Os demônios sabiam quem ele era. Se tremeram diante de sua voz poderosa e correram, na verdade foram expulsos por Jesus para dentro dos porcos. O que a cena número 2 nos ensina? Que Jesus tem autoridade sobre os demônios, todos estão debaixo da sua autoridade. Eles tremem ao ouvir a sua voz, eles sabem quem ele é. Mas tem uma cena número 3 que nos ajuda a entender a cena número 4. Marcos, capítulo 5, versículos 21 e 24, e depois versículo 35 a 43. Por que depois? Porque aqui a cena mostra Jesus, o Todo-Poderoso, que tem autoridade sobre a morte. Não é? É a cena de Jairo. Sua filha está morta. E Jairo, se vocês lembram, vai até Cristo. Jairo é alguém oficial muito importante. Alguém que tinha um nome muito forte em Israel. Era uma autoridade, ele se humilha diante de Cristo, para que Cristo vá até a casa dele, não é? Curar, salvar a filha dele. Então Jesus vai. E Jesus diz para Jairo o mesmo que disse para as suas irmãs: Lázaro não morre, apenas dorme. Não, está morto. Eles pensavam que estava dormindo, não, está morto. Lázaro estava morto, sua filha também está morta, fica tranquilo. Assim como foi com Lázaro, Jesus foi ao encontro da filha de Jairo, e depois, você vai ler com mais calma, Jesus olha para aquela menina, dá uma ordem, Talita cumi, levante-se, e ela então se levantou. A terceira cena nos revela que Jesus é o Todo-Poderoso sobre a morte. Jesus é o Todo-Poderoso sobre a natureza, Marcos nos ensina no capítulo 4 final. Marcos nos joga para uma cena número 2, onde Jesus é o Todo-Poderoso sobre os demônios. E aí Marcos nos leva para uma outra cena, Jesus como Todo-Poderoso sobre a morte. E agora a cena número 4, que é a nossa cena. Jesus, o Todo-Poderoso, que tem autoridade sobre as doenças. Marcos está pintando um quadro belíssimo do Messias. Ele é o Todo-Poderoso sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a morte e sobre as doenças. E aqui nós vamos caminhar com esta mulher em seu encontro com Jesus, revelando que por meio da sua fé que toca, Jesus a curou. Com a sua Bíblia aberta, eu quero dar um panorama bem breve, bem rápido sobre esta mulher. Mas quem é esta mulher? Não há nome, como eu disse no começo, não há idade, não há tanta informação, mas ela está aqui. Por que ela está aqui? O texto diz que ela estava há 12 anos, em fluxo contínuo. As mulheres passam durante uma certa idade, pelo período de menstruação, e o fluxo contínuo vai levá-las a uma anemia e à morte. Se for contínuo e não foi interrompido. Essa mulher estava há 12 anos. E se você ler essa narrativa por Lucas, que é um médico, é a mesma narrativa. Ele dá muitos detalhes porque ele é médico. O tempo, 12 anos de um fluxo contínuo. Sangrando. Qual a condição financeira dessa mulher? Aqui diz, em Lucas também diz, que é o mesmo texto, a mesma passagem, que ela gastara tudo o que tinha com os médicos e só piorava. Tudo que ela, ou seja, ela tinha uma certa condição financeira.
porque era caro. Esse tratamento médico hoje é caro, imagina o tempo de Jesus. Gastara tudo, financeiramente falida. Não há escape para ela financeiramente. O tempo está castigando ela. A sua saúde está cada vez pior, segundo o texto. Diz que ela piorava, está escrito aí. As suas questões religiosas estavam ladeira abaixo. Segundo a lei de Moisés em Levíticos, ela não poderia ir ao templo, porque ela continuava impura durante 12 anos seguidos. Segundo a lei da purificação, ela não poderia oferecer sacrifícios ao seu Deus, porque ela estava impura. Segundo a lei da purificação desse processo, ela possivelmente, se tivera marido, não estava próximo a ele. Se tivera, não dá para saber. Socialmente, essa mulher é um caos, porque ela não pode trabalhar. Socialmente, na verdade, escute bem isso, ela não pode estar perto de outras pessoas, sabia disso? Ela não poderia estar perto, tocar em outras pessoas, porque segundo a lei de Moisés da purificação, ela iria corromper os outros com a sua impureza. Essa é uma mulher que o tempo está castigando, que seus recursos acabaram, que sua saúde está cada vez mais debilitada, que não pode adorar ao seu Deus, e que não pode trabalhar, está longe de sua família. Ela precisa de socorro. E os homens não podem dar isso a ela. Nenhum sacerdote poderia dar isso a ela. Nenhum profeta poderia dar isso a ela. Nenhum imperador poderia dar isso a ela. Ninguém poderia socorrer esta mulher que estava desamparada pela vida. Ninguém, exceto o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso estava lá. E o Todo-Poderoso cruzou o caminho dessa mulher e mudou a sua história. Assim como mudou a sua e a minha. Qual é a minha proposta, então? À luz do texto, eu desejo apresentar 3 marcas de uma fé que toca em Jesus. 3 marcas de uma fé que toca em Jesus. Com o texto aberto, caminhe comigo. Primeira marca. A primeira marca de uma fé que toca em Jesus é que esta fé, escute bem, é uma fé corajosa. E você vai ver o quão corajosa essa mulher foi por causa da sua fé. O quão longe ela estava disposta a ir por causa de Jesus, por causa da sua fé. A primeira marca de uma fé que toca é que ela é corajosa. Olha os versos 27 ao 29 comigo. O texto diz, verso 27, achar aqui. Quando ouviu falar de Jesus chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Irmãos, eis uma criminosa. Sabia disso? Esta mulher é uma criminosa. E por que ela é uma criminosa? Porque as leis de purificação a proibiam de estar naquele lugar. Ela estava proibida, passível de punição de morte, por causa da sua impureza. Uma fé que toca em Jesus é uma fé corajosa. O verso 27 diz que havia uma multidão, nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas ela ouviu falar de Jesus. A fama de Jesus percorria por causa dos milagres, dos livramentos, da salvação. Ela então ouve falar dele. A fé começa a ser gerada em seu coração, não por causa dela, mas por causa daquele a quem ela ouviu. Isso aqui é importante, a fé não vem de nós, mas vem de Deus. Ela ouviu, em seu desespero, em seu abandono, ela ouvira falar dele. E por causa disso ela tomou uma atitude corajosa. E o texto diz que ela irrompe a multidão.
e que ela vai em direção a Jesus. E é muito interessante, irmãos, que diz que ela chega por trás dele, na multidão, e toca em seu manto. Irmãos, tem que ter muita coragem. Essa mulher é uma mulher corajosa. Essa mulher nos ensina muito sobre uma fé corajosa, que muitas das vezes nós falhamos. Mas essa fé não é corajosa só porque ela tem que quebrar leis de purificação para ir em direção a Jesus. Não é só por causa de... Já seria uma fé corajosa. Ela quebra a lei, ela é punida, e Deus sabe o que aconteceria com essa mulher. Mas não é só por causa da quebra das leis de purificação em busca de Jesus que ela é corajosa, que ela demonstra uma fé corajosa. Mas também, irmãos, também, porque ela creu da forma correta e na pessoa correta. Isso muda tudo. A fé correta tem a ver com o conteúdo. Ela ouviu, ela teve informações sobre ele. Quem falou? Eu não sei. O texto diz que uma grande multidão acompanhava Jesus. Alguém falou para ela. Ou ele estava parado e eles passaram. O texto não fala. Isso não é importante para nós. O importante para nós é que ela creu da forma correta. Olha o que o texto diz no versículo 28. 27. Quando ouviu falar de... 28 mesmo. 28. Porque pensava, arrazoava. Ela ouve falar de Jesus, e aquilo está na mente dela, dia e noite, aquele tempo inteiro. Eu preciso de um milagre. Quem é ele? Eu preciso vê-lo, eu preciso. A informação é correta. O texto diz, versículo 28, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Irmãos, a informação, ela creu do modo correto, mas ela creu também na pessoa correta. Tanto a informação é verdadeira sobre ele, quanto o alvo dessa informação. Ela não só ouviu falar de Jesus, mas ela queria Jesus. Ela não se contentaria com os outros. Ela não se contentaria com os profetas da época, com o sumo sacerdote. Não são vocês, mas somente ele. Esta fé é uma fé corajosa, porque ela creu da forma correta, ou seja, o conteúdo foi correto e na pessoa correta. Eu lembro-me daquele leproso, não é? Que Jesus o cura, Marcos fala sobre isso bastante, e Jesus o toca, estava errado já, né, diante da lei, e ele pede para Jesus curá-lo. Jesus diz, você crê? Eu creio. Então Jesus o toca, ele fica curado instantaneamente, e eu penso, ele é um leproso. Deus sabe lá da onde. Mas ele também ouvira falar de Jesus, se aproxima de Jesus e recebe a sua cura. Irmãos, Jesus é aquele que acompanha, que acolhe os desamparados. Aquele leproso era um desamparado pelos homens. Esta mulher também era uma desamparada pelos homens. Mas ela teve uma fé corajosa. Ela quebrou as leis e ela creu da forma correta. Se eu apenas o tocar. Aqui diz que ela pensava. Nos outros textos diz que ela disse em seu coração. Pensamento em coração, na visão hebraica, são a mesma coisa, tá, irmãos? Se eu apenas o tocar, que oração poderosa, serei curada. Uma frase, irmãos, que mudou a história dela. Mas qual uma segunda marca de uma fé que toca? Continue comigo no texto. Uma segunda marca de uma fé que toca, é que uma fé que toca é perseverante. Não é só corajosa, mas também perseverante. E onde nós aprendemos isso? Olha o versículo 24. Jesus foi com ele, Jairo. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Olha o verso 27, caminha comigo, vai lá, 27. O finalzinho do 27. Quando ouviu falar sobre Jesus
chegou por trás dele, no meio da multidão. Grave essas duas expressões. No versículo 24, há uma grande multidão comprimindo Jesus. E aqui diz que ela passa no meio da multidão. Irmãos, essa mulher, ela é perseverante. Não pensem que as multidões que seguiam a Jesus era gato por lebre, igual você vê com os falsos profetas aí, não. Eram muitas pessoas, não só de Jerusalém, mas das cidades circunvizinhas, de outros países. Ele era o profeta milagroso da época, mas milagre de verdade, né? Então Jesus atraía muita gente por causa dos seus milagres. E alguns só por causa disso, e ele pega no pé dessas pessoas, bastante. Mas haviam sempre multidões seguindo a Jesus, acompanhando a Jesus. Irmãos, esta mulher, se ela está, como a Bíblia diz, estava há 12 anos sangrando sem parar, a probabilidade dela ser uma mulher anêmica, fraca e frágil é muito grande. É muito grande. Agora pense nessa mulher, frágil, fraca, possivelmente pequena, sangrando, toda coberta, invadindo uma grande multidão de homens. Quais os perigos que essa mulher correu, irmãos? Ela poderia ser esbofeteada, pisada, xingada, cuspida, presa. Mas ela perseverou. Porque essa é uma marca de uma fé que toca em Jesus, a perseverança. Aqueles que não param, aqueles que continuam, aqueles que oram mesmo quando o tempo permanece cinzento, aqueles que oram mesmo quando o sol não brilha, aqueles que oram mesmo quando não vê esperança, aqueles que oram mesmo quando as coisas estão difíceis. Eu lembro de Jó. Jó acaba de perder 10 filhos. Ele já tinha perdido toda a sua riqueza, né? E agora ele perde 10 filhos. E Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó tem uma fé perseverante. Ele vai até o final. E lá no capítulo 42 ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. 42 capítulos depois daquela frase inicial que eu disse dele. Não. Perseverança, irmãos. Sabe quantos entraram na terra prometida? Josué e Calebe, só da geração que saiu do Egito. Irmãos, a perseverança é uma marca de uma fé corajosa, irmãos. Essa mulher estava diante de uma grande multidão, essa mulher estava com todos os problemas contrários, ventos contrários, mas ela persistiu, e ela foi, e ela avançou, irmãos. O apóstolo Paulo diz: pois eu sei em quem tenho crido. Inclusive é um hino nosso. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O mesmo Paulo diz que o Espírito Santo selou vocês para o grande dia do Senhor. Jesus diz lá em João 10 que das minhas ovelhas nenhuma se perderão, porque o meu Pai as tem na mão. Irmãos, por que nós chegaremos lá? Por causa de nós? Por causa das nossas boas obras? Por causa de tudo que eu falei lá no começo, que a gente pode oferecer? Nada disso, irmãos. Nós iremos perseverar, porque Jesus está lá. Porque Jesus nos conduz. Porque Jesus nos chama. Esta mulher é um exemplo marcante para mim e para você, que é necessário perseverar na fé, irmãos. E eu não estou falando aqui de perca ou não de salvação. Eu estou falando de perseverar enquanto você está aqui, irmãos. Enquanto vocês estão presentes nesta terra, perseverando em oração. Lá em Atos capítulo 2, verso 42, está escrito: e eles, a igreja, perseveravam aonde? Na doutrina, no ensino, nas orações, no partir do pão. E eles foram a igreja mais poderosa que já existiu na terra, porque eles perseveraram. A perseverança é a marca de um verdadeiro crente. Crentes verdadeiros perseveram, têm uma fé perseverante. E a recompensa chegará para aqueles que forem corajosos, como esta mulher, para aqueles que forem perseverantes, como esta mulher.
Aqui entra a terceira e última marca. Uma fé que toca é uma fé recompensadora. Talvez muitos de vocês aqui, todos temos dificuldades. Mas antes de falar especificamente aqui dessa marca número 3, talvez muitos de vocês estejam literalmente no vale da sombra hoje. Muitos, por vários motivos. Pode ser uma doença, como foi orado aqui pelo pastor, uma depressão profunda. Pode ser uma onda gigante, questão financeira, não sei. Mas é bem possível que muitos de nós aqui estejamos à beira do vale da sombra. E segundo a Escritura, uma fé corajosa e uma fé perseverante será recompensada. Não por causa de nós, mas por causa daquele que prometeu. Talvez seja hoje o dia de você aplicar esses princípios à sua vida. E se for assim da vontade do nosso Senhor, você será recompensado. Talvez não nessa vida presente, mas é possível também. Mas certamente na vida futura. Uma fé que toca é recompensadora. Olha o versículos 29, irmão. Vamos por 29. Até, primeiro 29. 29 diz assim: imediatamente. Algumas traduções dizem no mesmo instante. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Irmãos, o que significa a palavra imediatamente? Além de imediatamente trazer a conotação de tempo, ou seja, naquele momento, imediatamente significa aquilo que não é mediado. Ou seja, não houve nenhuma intervenção humana, medicinal, nada, não houve mediação ali. Por isso que é imediata, não mediato, não é? I é negativo. Algo imediato, no caso aqui, imediatamente, foi algo que foi feito sem mediações. Isso se chama milagre. Milagre. É instantâneo. Não há explicação. Não há o que fazer. Não há contribuição humana. É uma obra dos céus para a terra. Do Senhor para nós. Irmãos, uma fé que toca é recompensadora. Porque no caso desta mulher, Deus, em Cristo Jesus, restaurou-a fisicamente, plenamente, totalmente. As palavras usadas no texto aqui que nós lemos trazem a seguinte ideia: cura mesmo. Não é aquela cura das Casas Bahia que algumas igrejas vendem aí, que cura o cara sai torto. Não, senhor. O negócio aqui é imediato. Na hora, no mesmo instante, ela desfrutou da plenitude do seu ser físico por causa do poder que saíra de Jesus. Irmãos, uma fé que toca é recompensadora e ela encontrou restauração física. Só que junto com a sua restauração física, a recompensa foi muito maior. Olha o que o texto diz nos versículos 30 em diante. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Olha que maravilha, irmãos. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, ela não conseguiu fugir da realidade da cura. Ela não conseguiu parar de... Não deu. A realidade chocou-se com ela. Está curada, filha. Plenamente curada. Ela não consegue ficar escondida.
ela não consegue ficar escondida. Ela não pode ficar escondida. Porque o mesmo poder que a curou agora chama. A chama. Ela não dá para fugir dele. Não dá para fugir dele. Não dá para fugir dele. Não dá, irmãos. E ela sabe disso. A sua razão acusa ela. Você não pode ficar escondida. Ele está te chamando. Ele que a curou. O texto continua dizendo, versículo 33, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, e agora ela se aproxima, e ela não tem só a informação correta, a fé correta, mas ela também tem um modo correto de se achegar a Jesus. Como que ela faz? Se prostrou, cara no chão, em humilhação total a Ele, porque é assim que as pessoas devem fazer. É assim que se achega diante de Jesus. Não é com papado para cima, não é com peito estufado, não, Senhor. Se chega diante do Rei da Glória com o rosto em terra, humilde, em estado de humilhação, porque diante dela estava o Santo, Santo, Santo de Israel. Oh, meus irmãos, ela tem uma atitude correta. Mas o texto continua, não é? Prostrou-se aos seus pés. Lembra daquela mulher que derrama o bálsamo, lá, o perfume, ela faz aonde? Aos pés de Jesus. É a mesma atitude, ela está próxima, ela está bem perto dos pés de Jesus, irmãos. Aquilo ali é um sinal de humilhação plena e total, de reconhecimento que aquele é o Senhor da glória. Mas o texto continua, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, meus irmãos, essa mulher devia estar em um misto, não é? De euforia, estou curada, mas também estou com medo, porque fui curada. Percebem isso? O dilema, a tensão na mente e no coração dela? Estou feliz, mas ao mesmo tempo, quem é ele? Quem é aquele? Eu toquei, e eu estou plenamente curada. Meus irmãos, que cena incrível. E o texto continua, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, ela não é mais a mulher sem nome. Ela não é mais a estranha invadindo a multidão. Ela não é mais a criminosa que quebrou as leis de Moisés. Ela é filha. Pense na mudança na mente dessa mulher, no coração. Ela não tem nome. Ela está abandonada, ela está desamparada, e agora aquele que a curou, que a chama, diz, filha. Meus irmãos, isso muda tudo, tudo, tudo. Ela tem restauração física no verso 29, e nos versos 30 ao 34 acontece duas coisas. Preste bem atenção, eu gosto disso, o reverendo Nicodemos também diz isso. Eu concordo com ele, eu ousaria discordar, mas não vou discordar hoje. Ele diz que Jesus, sendo Deus e homem, não é? Sua humanidade, obviamente, não é onisciente, apenas sua natureza divina. Mas que o ponto do texto não é a discussão da natureza divina e humana de Jesus. O ponto do texto é, aquela que chegou, desamparada, criminosa, socialmente abandonada, falida financeiramente, religiosamente excluída, esta mulher que chega perto dele, agora tem tudo isso restaurado. A pergunta é, para mim e para você, por que Jesus chamou ela à frente? O que Jesus queria ensinar para aquela grande multidão acerca daquela mulher? Ele poderia continuar. Ele poderia seguir. Ele estava indo para a casa de Jairo, lembra? Esse milagre acontece dentro do milagre de Jairo. O milagre de Jairo está aqui. Essa mulher é uma intrusa na história. Está aqui, ó, no meinho. Jesus termina com ela e vai ressuscitar a filha de Jairo. Ela está aqui. Por que Jesus a chamou à frente da multidão, que tanto a oprimia, que tanto a humilhava? Porque Jesus a colocou diante dos sacerdotes que queriam prendê-la, porque ela cometeu um crime de purificação. Por que, irmãos?
Porque Jesus queria restaurar a vida dessa mulher plenamente, completamente, suficientemente, diante de todos. Todos saberiam quem ela era e quem ela é agora. Todos saberiam sobre aquela mulher, mas que agora é filha. Todos saberiam que agora ela poderia ir ao templo. Eu imagino ela tirando aqueles panos, não é? Não tinha as coisas de hoje. Eu posso ir ao templo adorar. Eu imagino ela pensando talvez em família. Eu imagino talvez agora ela sendo livre. Porque o Filho do Homem veio para nos livrar. O apóstolo Paulo em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. A doença não tinha mais poder sobre ela, irmãos. A opressão cultural que existia, de certa forma, não tinha mais poder sobre essa mulher. Ela estava livre. Mas ela não foi livre por causa dos seus méritos. Ela foi livre por causa dele. Dele. Sabe por quê, irmãos? Porque no mundo de Jesus é impossível escapar dele. Qualquer esquina. A minha mãe dizia assim, minha mãe era muito boa. Né? Minha mãe falava assim, eu estou caminhando para a conclusão. Minha mãe falava, olha, a mesma esquina que você deixou Jesus lá, para seguir sua vida aí do jeito que você quer, quando você der a volta, ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá porque é impossível escapar dele. Não dá. E sabe quem é a maior prova disso? Você está aqui. Ei, você não conseguiu escapar de Jesus. Os seus olhos, os olhos dele estavam sobre você. O seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Antes de existir terra, sol, planeta, antes de você, o seu nome estava lá no livro da vida. É o apóstolo João que diz isso. Isaías diz o seguinte, que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta. Eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de você. Eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor. Você é conhecido por Deus. Mais do que pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. O Senhor não te esqueceu. O Senhor não te abandonou. É preciso apenas uma fé que toca. Uma fé corajosa. Uma fé perseverante. E possivelmente, diante da graça dele, nesta vida ainda, uma fé recompensadora. Mas calma, se não nessa vida, certamente, confiadamente, na vida futura. O apóstolo João diz que eis o tabernáculo de Deus, entre Deus e os homens. Ele será o seu Deus e nós seremos o seu povo. Irmãos, mesmo que as ondas da vida nos atropelem aqui e agora, nós estaremos com o Senhor. Então, coragem. Porque o mesmo Jesus que andou entre nós e curou essa mulher, é o mesmo Jesus que está aqui. E só quem tem uma fé corajosa pode tocar nele. Só quem tem uma fé corajosa. E essa mulher tinha tudo para não ter uma fé corajosa. Ela tinha todos os requisitos necessários para não ter uma fé corajosa. Mas a fé corajosa dela se resumiu a uma frase: se eu apenas tocar nele. Só tocar, eu não quero a atenção dele. Eu só quero tocar nele porque eu tenho ouvido falar dele. É necessário coragem. Então coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. É possível tocar em Jesus fisicamente? Não podemos mais, não é? Até que ele venha. Mas é possível tocar em Jesus pela fé espiritualmente. É possível tocar em seu manto novamente. É possível se achegar próximo a ele, estar com ele, ter comunhão com ele. É possível. Pela fé. É a fé, irmãos. Não a fé nossa, mas a fé que é dom de Deus e que ele colocou em seu coração um dia. Abriu seus olhos e você pôde contemplar o Filho de Deus naquela cruz.
É a fé. É possível ter uma fé que toca? Eu acredito que sim. O que é necessário? Coragem. O que é necessário? Perseverar. Dia, noite. Noite, dia. Certamente o Senhor nos recompensará. Se não aqui em vida, nesta presente existência, lá na frente. Ele é o autor e consumador da nossa história. Nós não estamos abandonados. O Senhor está conosco. Quero concluir com duas coisas, irmãos. Primeiro, uma frase muito bonita de um bispo que já faleceu, chamado J.C. Riley. Ele diz o seguinte, sobre esse texto, tá? Sobre essa mulher. Ele diz, ela, a mulher, que se tornou filha, veio em tremores, não é? Mas saiu vitoriosa em triunfo. De toda aquela multidão, a pessoa que saiu vitoriosa em triunfo foi essa mulher, por causa de uma fé que toca. Algumas aplicações para eu concluir meu sermão, irmãos. Em primeiro lugar, aplicações para nós. Aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados. Talvez você está aqui hoje e o médico disse que não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. É só esperar a morte. Ele é maior que a morte. E Ele pode dar vida onde há morte em seu corpo hoje. Eu creio piamente nisso. Eu creio que onde há morte em suas células, o Senhor tem todo o poder para colocar vida. Eu creio nisso. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, Ele não mudou. Se você não tem esperança, Jesus é a esperança que vive e reina. Ele é a esperança para os desesperançados. Em segundo lugar, uma segunda aplicação é que a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de Jesus. Porque ela não poderia tocar nele, porque ele ficaria impuro. Mas ele é mais santo que nossa impureza. É isso que nós aprendemos com Jesus. Ele é aquele que os anjos, os serafins, em Isaías capítulo 6, ficam 24 horas por dia. Santo, 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 santo. É o cântico dos anjos. É o cântico deles. Que os anjos cantam? Santo, santo, santo. O que mais? Santo, santo, santo. É Ele. A sua santidade é maior que a nossa pecaminosidade. O seu pecado não é maior que a santidade de Jesus. Aliás, não faz nem cosquinha nele. Terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia do poder de Jesus Cristo sobre as doenças. Esse não é o único caso da Bíblia em que Jesus chega e alguma coisa acontece. Ah, meus irmãos, há vários casos na Bíblia, há vários relatos em que Jesus chega e a doença tem que correr. A doença corre dele. Ela não pode enfrentá-lo. Não há qualquer condição. Não é uma luta justa entre Jesus e as doenças. Não há. Não existe. A sua simples presença, uma palavra dele, e toda a doença se esvai. E o corpo é purificado. Porque ele pode. Porque ele tem todo o poder. Meu irmão, se você tem uma doença incurável aos olhos dos homens, vá a Cristo hoje. Agora onde você está aí. E se for da vontade do Senhor, isso é importante para nós. Mas se for da vontade dele, se estiver no calendário e na agenda dele curar você hoje, não tem quem impeça isso. Agindo Deus, quem impedirá? Diz o Senhor. Em quarto lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja de fé. Fé. Você precisa ser um homem e uma mulher de fé.
Porque a fé é um meio, é um instrumento através do qual Deus se manifestará em nós e através de nós. John Piper, um pastor norte-americano muito bom, diz o seguinte: que alguns milagres, Deus, na eternidade, decretou que eles iriam ocorrer através do quê? Da fé. Não é a fé que causa o milagre, a fé é o meio pelo qual Deus cura. Isso é importante, porque às vezes a gente diz, né? A gente tem fé e vira pensamento positivo e acha que vai acontecer porque eu estou com fé. Não, não é. A fé é necessária como um instrumento, um meio que liga você, Deus e o milagre. É por isso que a Bíblia manda aí nós orarmos com fé. Deus vai curar? Não sei. Deus pode curar? Pode. Eu trabalho com um pode, não fico no não sei. Se Deus pode curar e Ele está curando, Ele cura, então eu vou orar. Então eu vou impor a mão até que Ele cure. Se Ele não quiser curar, louvado seja o nome dEle. Mas eu quero que você se apegue ao fato de que Ele pode curar. E se for da vontade dEle, Ele usará a sua fé para curar a vida das pessoas. Quero orar com você. Para que Deus nos dê, irmãos, uma fé que toca. Dê a você, dê a mim, dê a nós uma fé que toca em Jesus. Uma fé corajosa. Uma fé perseverante. E uma fé que será recompensada. Que nossa oração seja por mais fé, irmãos. Mas uma fé verdadeira. Uma fé genuína. É isso que o Senhor quer de nós essa noite. Vamos orar.